Então, seguindo, vamos ter agora a aula de febre de Europost com o Dr. Halson Teixeira. O Dr. Halson é médico infectologista, é nosso colega aí do dia a dia do Emílio Ribas, também é médico trabalha no Hospital Sírio-Libanês e é membro do Comitê de HIV e AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia. Halson, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. O senhor está sem microfone, doutor Alceu. Desculpa. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Tudo bem com a apresentação? Sim, Sim, Então tá, normal. então tá bom, queridos. Vamos lá. Então, prazer, vamos falar um pouco de Uruposhi. Realmente, esse ano, parabéns pela escolha, porque é o que mais tem se alertado, né, em relação a essas novas doenças emergentes, né? Ela não é nova, como a gente vai ver, mas vamos ver o que está acontecendo com ela. Bom, primeiro, falando um pouquinho do Uruposhi, né, mais um arbovírus, né, do gênero Orthobuniavírus. Ele foi descoberto aqui no Brasil em 1960, né, durante a construção da estrada Belém-Brasília, isolado de um bicho preguiça, e atualmente não há evidência de transmissão homem a homem, a gente precisa sempre ter aí um vetor no meio, tá? Falando um pouco do vírus em si, é um vírus de RNA, ele tem três fitas, né, uma pequena, uma média e uma grande, a sua camada de glicoproteína. A glicoproteína é que dá a parte de adesão, e parece que a fita média é a que é mais responsável pela gravidade da doença, tá? Então, ele é um vírus um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e a leitura dele é sempre no sentido negativo, tá? E por ele ter essas três fitas de RNA, elas podem fazer aí um rearranjo genético e a partir daí causar pequenas alterações nos vírus, como a gente vai ver, talvez isso que esteja acontecendo mais recentemente neste surto de final de 2023 e de 2024. Mas classicamente a gente tem aí três rearranjos clássicos na literatura, que é o ictus, o Madre de Deus e o Perdões, que foram isolados. Eles compartilham aí grande parte do material genético, mas tem pequenas diferenças entre eles. O vírus, até passei aqui, ele foi descoberto em 1955 em Trinidad e Tobago, mas os pesquisadores que fazem aí a análise filogenética falam que esse vírus ele é de característica da região amazônica. Então, apesar do isolamento inicial não ter sido nessa região, ele deriva aqui da região amazônica, tá? Então, a gente tem lá a descrição dos primeiros casos, do primeiro caso isolado em 1955, a gente tem aqui em 1960, historicamente, o isolamento no animal, né, do bicho preguiça aqui no Brasil, e em 1961, o relato dos primeiros casos em humanos. A partir de lá, a gente tem aí a identificação e isolamento melhor do vírus, né, e de técnicas para a gente fazer diagnóstico, e a amostra de que o vírus tem em outros lugares, como no Peru, Venezuela, e mais recentemente a gente vai ver Cuba e até casos importados, como no Canadá e na Europa. Ele tem dois ciclos de transmissão. O principal vetor, tanto no ciclo silvestre quanto no ciclo urbano, é o Culicoides paraensis, também chamado de maruim. A gente tem bastante desse mosquito disseminado pelo Brasil, então potencialmente a gente tem vetor. Algo que eu aprendi, que são muitos vetores que a gente vai tendo que entrar em contato na infectologia, e a gente tem que tomar uns cuidados para não errar frente aos especialistas, né? Que também tem especialistas que só mexem com vetor. Ele não é um mosquito, tá? Por definição, ele é uma mosca, tá? Então, para não errar, como tem muitos, é melhor a gente falar vetor, tá? Então, o vetor é o Culicoides paraensis. Existem outros vetores, somente no ciclo
silvestre que podem contribuir, como Aedes cerratus, mas a gente tem aí o Culicoides paraense como principal nos dois ciclos, tanto no urbano, né, do homem sendo aí o hospedeiro, quanto no ciclo silvestre, onde a gente tem pássaros, a gente tem primatas não humanos, a gente tem outros animais como bicho preguiça que podem estar dentro do ciclo de infecção. E a distribuição geográfica no Brasil, uma das possíveis causas aí dos surtos, né? A gente sabe que o Culicoides paraense ele está ali em mais região ribeirinha, beira-rio, ali na região mais amazônica, mas a gente tem entrado cada vez mais dentro da mata, e essa definição, às vezes, do espaço, do que é silvestre, do que é urbano, ele fica, às vezes, misturado, né? Numa intersecção onde o homem entra, né, para o desenvolvimento, entre aspas, ou para a exploração, e acaba sendo, então, infectado, né? A gente vivenciou isso aqui na epidemia de febre amarela em 2017, lá em Mariporã, né? Onde, por definição, foi febre amarela silvestre, porque não teve o Aedes, mas era dentro da floresta, porque a cidade, foi dentro da cidade, porque a cidade estava dentro ali da mata. Então, existem as definições, mas cada vez mais o homem entra para dentro da mata, e o que muda muito são só os animais que estão envolvidos nessa transmissão. E o que aconteceu que chama atenção, então, né? A gente falava de Europost e de Maiaro como dengues menos graves, né? Doenças que são muito parecidas com dengue, só que menos graves e que tinham capacidade de causar surto na região amazônica, né? Era desse jeito que a gente simploriamente falava sobre Europost e Maiaro, que são mais das características daquela região, né? Epidemiologicamente falando. E o que acontece no final de 2023? No final de 2023, a gente começa a ter um aumento do número de casos, né? E aí a gente fecha 2023 com 831 casos. Parecia ser mais um surto, né, dos inúmeros que já foram relatados na literatura de surtos daqueles locais. Porém, ele se perpetua e aumenta muito nas primeiras 4 a 6 semanas, né, de epidemiológicas do ano de 2024. E até esse ano, a gente já tem 8.264 casos, né, até a semana epidemiológica de 42. Aqui estão os casos distribuídos por semana epidemiológica, e daqui a pouco eu vou mostrar os locais de infecção. Outra coisa que chama atenção também é o espalhamento, né, dos casos e do vírus para praticamente todo o Brasil. Hoje a gente tem todo o Brasil com casos confirmados, porém a gente tem 4 estados com casos importados, né? Rio Grande do Norte, temos aqui Goiás, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul, que tem casos, mas que foram importados. Mas vocês veem que a gente sai de uma região mais amazônica, classicamente, da doença, e com espalhamento para todo o Brasil, e esse ano já tendo mais de 8.000 casos confirmados. É claro que isso também vem junto com o aumento do diagnóstico, né, que antes não existia, mas a doença meio que mudou um pouco também o seu perfil. Aqui, como eu falei para vocês, todos os lugares, todos os estados do Brasil têm casos confirmados. A grande maioria autóctones e poucos importados. Em relação à faixa etária de infecção, a gente tem mais concentração entre 20 a 39 anos, até 49 anos. Então, é uma doença de adulto jovem, até de pessoas mais jovens, até 49 anos. Esse é o principal, meio que igual entre a distribuição entre homens e mulheres. E também, para não dizer que é só uma nossa doença, ela está muito concentrada aqui no Brasil, pela extensão territorial da nossa região amazônica que nós representamos, mas vocês podem ver que tem casos na Colômbia, tem casos no Peru, tem casos na desculpa, na República Democrática, em Cuba, na Guiana. Então, ela meio que se espalhou ali para toda a região ali
da América também Central, com relatos de casos importados para o Canadá e para a Europa. De quadro clínico, a gente tinha artigos isolados relatando alguns surtos, né, da região amazônica. Não tinha algo extremamente grande em relação a um N. Tinha artigos mostrando o que se acontecia nas determinadas regiões, dependendo da quantidade de casos e dos surtos que foram relatados. E nós temos um problema também relacionado tanto ao diagnóstico quanto ao inquérito epidemiológico, porque a maioria desses estudos, eles partem de pacientes sintomáticos, né? Ou com síndrome febril aguda ou com síndrome exantemática. Então, quanto que das pessoas são assintomáticas, a gente pode, os artigos, eles estipulam de 30% a 40% de formas assintomáticas, mas é uma suposição, visto que os principais artigos já partem de pacientes sintomáticos, tá? De características que são relatadas, existe essa do neurotropismo, né? Uma das características que se coloca muito para quem viu, né? A experiência a minha aqui, eu vou falar para vocês, e da grande maioria de nós aqui do Sudeste, é de zero casos, né? Até porque realmente não era uma doença, entre aspas, nossa, né? A gente ouvia muito falar, e aqui a gente tem, né, muita dengue, que a gente estava muito mais acostumado. Mas de característica diferente, a gente tem que esses pacientes têm uma cefaleia muito mais importante, às vezes, do que pacientes com dengue ou outras arboviroses. E uma coisa muito característica, específica dessa, é uma capacidade relativamente alta, de até 60%, de ter recidiva de sintomas após o período inicial e um período de melhora, tá? Então, das características, incubação de 3 a 8 dias, o vírus detectado no sangue principalmente de 2 a 5 dias após o início dos sintomas, tá? O mais comum, então, é febre, geralmente alta, de 39 a 40 graus, cefaleia, então, como eu falei para vocês, uma cefaleia mais nucal, artralgia, muita mialgia, principalmente relacionada à dor nas costas, tá? E as outras típicas também de outras arboviroses, dividindo aí náuseas, vômitos, calafrios e fotofobia. Mas quem já viu casos e costuma falar mais experiência clínica, relata muito que a febre é alta, chama atenção a nucalgia e a dor muscular, principalmente relacionada à dor nas costas, a dor lombar. Às vezes é algo meio diferente do que a gente vê na dengue, né? A dengue às vezes tem uma dor mais generalizada. Menos comum exantema, dor retroorbital, manifestações hemorrágicas. Em princípio, não é uma doença hemorrágica, mas vamos discutir um pouquinho mais isso daqui a pouco. Complicações raras de meningite e meningoencefalite. Então, já se relatava isso, então, esse neurotropismo de ter uma dor de cabeça, funcionar e ter uma alteração licórica ou de meningoencefalite. Recentemente, a gente teve um caso comprovado agora no Piauí. E esse comportamento bifásico, né? Depois de uma fase inicial de 2 a 5 dias, tem a remissão dos sintomas e ele pode ressurgir depois de 7 a 10 dias e geralmente o paciente se recupera totalmente, completamente após um mês da infecção e dos sintomas pós-infecção, daquela síndrome mais dolorosa às vezes, tá? Bem, até o começo de 2024, então, como eu falei para vocês, mesmo sendo uma doença mais restrita, a gente não lia complicações maiores, talvez também por isso que ela fosse negligenciada também por nós e pela maioria dos médicos também até da região. Porque se falava que era uma doença mais autolimitada, realmente era uma dengue mais branda, né, do que a gente ouvia falar, e quase todos os casos se recuperavam em 14 dias. As complicações eram mais raras e não havia relato de óbitos até o momento. Não havia nenhum relato de malformação congênita ou de abortos, tá? Apesar disso ser visto em animais silvestres, de alguns relatos de ter visto filhotes nascendo ali, encontrados mortos com malformação congênita, mas em humanos isso não havia sido relatado até então.
Esse quadro sempre é um quadro clássico que eu acho difícil, às vezes, da gente enxergar tudo, mas quando a gente está de frente com as doenças, ele ajuda, tá? Que é a tentativa de diferenciar as arboviroses, né? Eu sei que é difícil porque elas se misturam muito, mas se a gente pegar o que, que me chama a atenção da Europost, então, é a febre mais alta, tá? E é a recrudescência dos sintomas de 2 a 3 semanas após. A gente tem aí mialgia, então, frequente, com as dores nas costas, o exantema é mais raro, e a cefaleia, então, mais intensa, tá? Isso aqui é uma tentativa, né, da gente tentar fazer aí na nossa cabeça uma coisa mais didática. Sei que na prática, às vezes, é muito difícil de acontecer, mas quando a gente está de frente a inúmeros casos, às vezes a gente começa a perceber a diferença das doenças. Passei muito aqui. Alterações laboratoriais também muito parecidas com dengue, de leucopenia, linfopenia. Parece que há mais alteração de transaminases do que a dengue. E em relação ao tratamento, né, acho que foi muito importante a aula anterior, porque a gente sempre trata como dengue, independente daquele quadro lá, da que você esteja fazendo a sua hipótese diagnóstica, a gente sempre vai pensar no que é pior, que é dengue, e na padronização que já existe em relação à dengue, de orientação de hidratação e sinais de alarme das medicações que já foram faladas. Muito importante, então, orientar os sinais de alarme, tratar como se fosse um quadro de dengue, até que você tenha o resultado dos seus exames, lembrando que não tem nenhum tratamento antiviral específico. É só relembrar, como já teve aula de dengue, eu não vou falar, mas é muito importante que a gente tenha na cabeça os sinais de alarme de dengue, tanto para explicar para o paciente quando ele precisa voltar imediatamente ao serviço, quanto a equipe de saúde precisa se preocupar e valorizar as queixas do paciente também, fazer um acolhimento, coletar exames e, se preciso, fazer hidratação endovenosa e ou internação, leito de apoio ou leito crítico, tá? O diagnóstico laboratorial, a gente tem aí o mais disponível é o RT-PCR, que é mais sensível até os 7 primeiros dias, tá? Ele pode ser tanto em sangue, líquor, quanto às vezes em urina ou saliva, já foi descrito, né, o isolamento nesses materiais. A sorologia a partir do quinto dia, e perguntando, a gente não tem ainda uma sorologia disponível de forma comercial. Então, a grande maioria dos lugares, atualmente, dos protocolos nacionais, são baseados em RT-PCR. Os trabalhos que mexem com sorologia são mais de tecnologia in-house, tá? Por isso que a gente lida muito com PCR. E apesar da sensibilidade, a gente sabe que quanto mais precoce, melhor a sensibilidade para fazer PCR dos arbovírus, mas nos documentos tá que você pode enviar a amostra de casos suspeitos até o 14º dia. E aí, rapidamente, eu vou contar para vocês o que que aconteceu desse começo de ano para cá, 2024 para cá. Primeiro, como eu já falei para vocês, a saída, né, da doença que estava mais localizada na região amazônica para todo o Brasil, tendo casos autóctones praticamente no Brasil inteiro, algo inédito até então e que não era visto, uma evolução muito rápida. Por outro lado, o relato de 2 casos fatais de febre do Oropoche no estado da Bahia. São 2 pacientes do sexo feminino, jovens, sem comorbidades, com uma evolução extremamente rápida e agressiva, que se comportaram, uma de 24 e outra de 21 anos, sem comorbidades, e que se comportaram como uma dengue grave. Isso que chamou muita atenção. É um comportamento hemorrágico, semelhante à dengue grave, algo que não havia sido relatado até então. Desde então, além desses 2 casos confirmados de óbito na Bahia, 5 casos seguem em investigação. Uma no Paraná, mas onde a provável infecção foi em Santa Catarina, um no Espírito Santo, um em Alagoas, um no Mato Grosso e um no Acre. Em agosto também, há o relato aí, a chamada de atenção do Ministério da Saúde pela confirmação de um óbito fetal de Oropouche no estado de Pernambuco, tá? E a partir daí, então, a comprovação da transmissão vertical em seres humanos. Já se havia essa suspeita, como falei para vocês, mas agora a confirmação. Então, atualmente, pelo último boletim nacional das arboviroses, aí, que foi do dia 21 de outubro, a gente tem
um óbito retal confirmado em Pernambuco e uma alteração congênita confirmada no Acre. Seguia em investigação outros 24 casos, 16 casos de óbitos fetais. Então, vocês veem que a marca parece ser maior de óbitos fetais, 15 em Pernambuco, 1 no Ceará, 5 abortos e 3 anomalias congênitas, uma na Bahia e 2 no Acre. Por que que gerou essa repercussão e essa importância de se saber melhor isso, né? Porque é uma região, o Nordeste, que já foi muito afetada pela microcefalia relacionada à Zika, tá? E a gente precisa entender o papel do Ouro-Push para não criar um alarme também, e formas de apreensão que podem criar mais pânico do que a gente ajudar nesse momento. Então, mas a marca disso ainda, da Ouro-Push, parece ser mais relacionados a óbitos fetais ou abortos. Ainda não foi atualizado o boletim do Ministério, mas foi publicado ontem no New England, e aí a confirmação do caso de vertical de Ouro-Push no Ceará. Então, eles fizeram tem isolamento de cérebro, de sangue e de fígado. Fizeram análise filogenética deste óbito e veio o mesmo vírus está circulando na região amazônica nesse momento, que é do clado AM1. A outra coisa também interessante que foi publicado agora, dia 15, no Lancet Infectious Diseases, outro artigo nacional de pesquisadores nacionais, onde eles pegam a série de casos que eles tinham de microcefalia relacionada à Zika, e os que vieram negativo, eles fazem uma análise retrospectiva dessa corte e fazem análise prospectiva desse ano de 3 casos. Então, da corte que eles tinham, 62 vieram negativas para Ouro-Push e 6 vieram positivas. Então, 3 do que eles tinham lá do banco de dados relacionados lá desde 2016, que foram 2 no Acre, 1 no Pará, em 2018, e deste ano, do Acre, 2 do Acre, 3 do Acre também. Então, isso aqui deve mudar lá o boletim nacional também, relacionado ao que a gente tem de relação à transmissão materno-infantil e de óbitos. E para terminar, um trabalho que também foi publicado agora no dia 15 do Lancet Infectious Diseases de pesquisadores brasileiros, um trabalho extremamente interessante, de um estudo que já estava acontecendo lá na região amazônica, onde eles partem de pacientes com síndrome febril e malária negativa, tá? E o que chama a atenção deles, né, que eles aproveitam o momento epidemiológico, eram aqui os casos de Ouro-Push na série histórica de lá, onde a gente via 2015 raros isolamentos, aqui de 2018 para 2019 um aumento discreto de casos, 2022 começa a ter um pouco mais, 2023 tem esse aumento, e final de 2023 e início de 2024, um grande número de casos com um comportamento muito diferente do que aconteceu. E também, como eu já falei para vocês, eles colocam aqui um mapa histórico de 2015 a 2023, o que acontecia no Brasil. Então, vocês veem que a maioria dos casos eram concentrados em região amazônica, e o espalhamento do vírus em 2024, onde a gente tem, então, casos confirmados em todo o Brasil, e os óbitos na Bahia, em outros lugares, e os casos de malformação também materno-infantil. E o que esse estudo diz? Foram 93 casos de PCR positivo para o Ouro-Push vírus, foram 11% dos pacientes investigados nesse período de 1º de janeiro até 4 de fevereiro de 2024, e eles identificaram uma nova cepa circulante, né, chamada de AM0088, e comparada com uma cepa histórica que eles têm do Ouro-Push, essa aqui é chamada BEAN 19991, eles viram que essa nova cepa tem um fenótipo muito mais virulento, tanto em relação a ter uma maior viremia e a formação de placas maiores. Em resumo, parece que o vírus ele faz uma infecção mais intensa e faz níveis de concentração viral maior.
Talvez isso aqui seja uma das explicações da facilidade da transmissão. Ou seja, se eu tenho maior viremia, eu tenho maior risco de ter maiores vetores infectados pelo vírus e da doença seguir se espalhando. E a outra coisa também que foi mostrada é que em relação a um histórico de soro que eles tinham de pacientes que tiveram Oropost de 2016, essa nova cepa ela tem uma capacidade muito maior de escapar da neutralização de quem já teve Oropost. Então, meio que trazendo o que a gente vivenciou com a Covid, é assim, quem já teve Oropost pode ter Oropost de novo, porque a cepa mudou e a capacidade de resposta imune não é muito boa. Ou seja, não existe, talvez, uma proteção também de rebanho relacionado aos locais que já vivenciaram surtos de Oropost no passado. Nessa corte não foi isolada nenhuma com infecção com outros arbovírus e teve 2 casos de dengue, 1 e 2, nenhuma chikungunya, nenhum maiaro e nenhum outro caso de dengue. Então, a discussão é que talvez essa maior viremia possa facilitar a infecção de novos vetores. A gente tem, talvez, também a discussão de que os vetores estão se adaptando mais por causa do aquecimento, né? Vocês viram que teve essa discussão recente, meio que baseado nesses achados, e associado à falta de resposta, então, de anticorpos neutralizantes, que as regiões que já vivenciaram os surtos não estão protegidas, completamente de ter uma nova infecção. Mensagem final, então, sobre Fed do Europost, é algo que está se falando muito, né? Teve essa semana um evento na região, acho que Belém, com a OPAS, com o Ministério e com os pesquisadores tentando avaliar essa mudança no perfil, né? O que está acontecendo. Então, esse alerta nacional, o que aconteceu faz com que a gente tenha que seguir no fortalecimento da vigilância epidemiológica, é muito importante. Hoje, todo caso suspeito é de pessoa sintomática vindo de área de transmissão. Aqui no estado de São Paulo é a região do Vale do Ribeira, tá? Não é o estado inteiro ainda, tá? Isso ainda, por isso que a gente precisa ficar intensificando, sabendo que os casos iniciais isolados no estado foram de locais sentinelas, né? Que foram realizados lá quando vem chikungunya, desculpa, dengue negativo, chikungunya negativo, eles rodam um painel e a partir daí que se viram os casos positivos, então foram casos sentinelas, a gente está olhando para o passado, é possível que o vírus esteja circulando aqui há mais tempo, a gente não percebeu, e até conversando com a Luciana, que ficou na enfermaria do sexto andar, que recebeu um caso de dengue, ela lembra que teve uns 2 casos muito, muito típicos de dengue, que era escrito dengue, e que vieram negativos aí para dengue e chikungunya, né? Então, será que esses casos foram Europost e a gente não sabia que estava circulando? Como eu falei para vocês, a gente soube só em agosto que a circulação estava acontecendo desde abril. Entender melhor as causas dessa pandemia de 2000, epidemia de 2024, então a relação aí, de novo, né, o que a gente sempre fala das doenças infecciosas, e aqui a relação, então, do vírus versus a adaptação do vetor versus o hospedeiro, e lembrar que esses relatos de Pernambuco, que agora essas outras publicações geraram um alerta nacional, e São Paulo também fez alertas com gestantes sintomáticas para febre, com exantema, para um segmento mais de perto, realização de exames ou para avaliação de fetos com malformação congênita. Então, o Estado de São Paulo está desenvolvendo aí, fazendo uma avaliação retrospectiva aí dos casos de malformação congênita que não tiveram um diagnóstico firmado. E muito cuidado, porque no estado de São Paulo, a região do Vale do Ribeira, onde tiveram aquelas casos demonstrados pela rede Sentinela, tem muito culicoides paraenses, então é uma doença em potencial que pode, no estado de São Paulo, ter um grande número de casos, tá bom? Queria agradecer mais uma vez, era isso um pouquinho que eu tinha para trazer de Europost.